Hoje temos este Evangelho, que vai ser um Evangelho de facto, ou já está a ser, ao longo de toda a nossa Diocese de Lisboa e em todo o nosso país, assim um Evangelho de referência. Pois é este Evangelho da Visitação que vai também motivar a Jornada Mundial da Juventude em agosto. Se ontem ouvíamos então o sim de Maria na Anunciação, em que veio o anjo e Nossa Senhora disse sim, faça-se em mim segundo a tua vontade, hoje então vemos isso colocado em prática, Maria a levantar-se e a sair apressadamente a visitar então a sua prima Santa Isabel. E nós agora que estamos a fazer esta jornada de preparação para o Natal, esta novena de preparação com a ajuda também dos santos que temos em veneração na nossa igreja. Ontem já víamos também São Sebastião, que dá o nome a uma das capelas aqui da paróquia e que está presente também na sacristia. Hoje vamos também com a ajuda de um santo que talvez seja bastante desconhecido e que já passou também por muitos outros nomes aqui na igreja, pois de facto não é assim tão conhecido, que é São João Nepomuceno, que é o santo que encontramos ali o mais à direita, a mais à vossa direita, ali naquele nicho. E São João Nepomuceno, mesmo a calhar, de facto, é também o padroeiro dos confessores. E neste dia que estamos a ter a nossa jornada penitencial aqui na paróquia, então, de facto, também acertou no dia em que estávamos a fazer esta novena de preparação. Então, quem era São João Nepomuceno? Bem, João era alguém que nasceu na Boémia, na região da Boémia, na cidade de Nepomuk, e que nasceu em 1330, portanto no século XIV. Tem este nome Nepomuceno precisamente por vir desta cidade estranha chamada Nepomuk, pelo menos para nós portugueses, que é mais difícil de pronunciar. Era um académico, foi sacerdote, foi estudar Direito Canónico para Pádua, foi pároco em várias paróquias depois perto de Praga e foi finalmente depois nomeado vigário-geral do arcebispo de Braga. Portanto, no fundo, era um dos padres responsáveis então por tomar decisões na diocese. Porque é que São João é de facto um santo para nós? Porque é que nos ajuda também então a preparar este nosso caminho para o Natal? Sobretudo depois pela forma como acabou por dar a vida. Mais uma vez, não temos assim muitos dados da vida deste santo, também não temos muitos dados de como é que veio esta imagem do São João Nepomuceno até à nossa paróquia. Conta-se que provavelmente foi por ocasião de alguém que pertencia à corte austríaca que se casou cá e assim também por gratidão à paróquia deixou algo próprio da sua região e deixou então São João Nepomuceno. Mas o que é que o santo então nos ajuda a preparar para o Natal? Se olharmos para o fim da vida dele, vemos também então algo de particular que nos ajuda então a crescer. Acontece então que no final da vida de São João Nepomuceno, já ele vigário-geral e um sacerdote reputado como muito sábio e também muito piedoso, portanto com grande amor a Nosso Senhor, a rainha da altura, portanto a rainha Joana, pediu então que São João Nepomuceno fosse o seu confessor. E acontece que a rainha, portanto mulher do rei, tinha de facto um marido que ao que parece não era muito fiel, ao que parece também tinha alguns problemas com o álcool, mas que não obstante desconfiava pelo contrário da própria rainha, de quem São João era o confessor. E então, a certa altura, o rei decide chamar João Nepomuceno para perguntar o que é que a rainha lhe dizia em confidência, para depois então perceber onde é que estava a origem, na cabeça do rei, da infidelidade da rainha, que na verdade não existia, mas era pelo contrário do próprio rei. São João Nepomuceno recusou-se então a dar, a quebrar o sigilo de confissão e depois então conta-se que de facto foi martirizado por isso mesmo. Foi acorrentado e depois lançado ao rio Moldava, onde depois então acabou por sofrer esse martírio. São João, de facto, guardou este selo de confissão, este sigilo de confissão até ao fim. Isto no século XIV, há muitos anos atrás. E, de facto, para nós é um modelo, porque nos lembra que, de facto, este sacramento importante, que é o sacramento da confissão, é, de facto, algo que tem um sigilo
ao qual o Padre é também chamado a dar a própria vida, nunca quebrar. É um sacramento bonito, é um grande sinal de amor, do amor de Deus para connosco, pois na verdade o sacramento da confissão é exatamente a lógica inversa da lógica dos tribunais civis. Dos tribunais civis somos levados até ao tribunal, temos um acusador que nos acusa dos nossos pecados e temos depois então uma sentença que vem derivada de tudo aquilo que depois o juiz é capaz de aferir. No Tribunal da Confissão, pelo contrário, somos nós mesmos que nos apresentamos diante do juiz, que é a pessoa de Jesus, que de facto está presente no sacerdote, e, pelo contrário, somos nós que nos acusamos e, em vez de recebermos de facto depois a pena por cima, a pena que recebemos é a absolvição dos nossos pecados e depois alguma reparação que fazemos pelo mal obtido, que normalmente são algumas orações ou outra pequena obra de caridade que é pedida. Esse grande sacramento que levou São João ao martírio é esse também que é uma grande forma de nós prepararmos como deve ser para o Natal, pois é um grande sinal do amor de Deus. O sacramento da confissão é-nos restituído o estado de graça pelo pecado, quando decidimos nós seguir os nossos caminhos e não o caminho de Deus, pelo pecado nos é tirado essa amizade especial com Deus. Quando nos confessamos, recuperamos essa amizade, o estado de graça, e a vida divina pode voltar a habitar em nós. Quando confessamos, também não estamos a confessar simplesmente a um homem, mas a Deus. Conta-nos Santa Teresinha do Menino Jesus que, quando estava-se a preparar para a primeira comunhão, lembra-se perfeitamente de passar assim um serão ao colo da irmã e a irmã explicar-lhe aos poucos o que é que acontecia na confissão e dizia-lhe, quando confessamos, não é com um homem que estamos a falar, mas com o próprio Deus. Por último, como é que podemos nos confessar bem? Com um bom exame de consciência. E às vezes podemos pensar a fazer este exame de consciência muito de acordo com aquilo que nos pesa na alma. Isso é um bom critério, claro que é bom levarmos aquilo que nos pesa na alma, mas um critério melhor é irmos ver qual é que é o critério de Deus. Porque no fundo, tantas vezes, o critério de Deus ajuda-nos muito mais a crescer, ajuda-nos muito mais a filtrar ou a peneirar aquilo que pode estar entre nós e a nossa relação com Deus, que de facto pode ser muito mais frutuoso. Pode ajudar muito mais a usarmos um exame de consciência que nos é proposto, ou usar os mandamentos de Deus, pensar em cada um dos 10 mandamentos e ver um a um o que é que de facto me está a separar de Deus. Para quê? Para mais uma vez depois receber este grande perdão, este grande amor que Deus nos dá sempre que nós vamos a Ele, pedimos perdão e Ele nos volta a restabelecer. E é isso que acontece de facto na confissão. Pedimos perdão dos nossos pecados, o Senhor restitui-nos e faz-nos participantes de novo do seu grande amor. Vamos pedir ao Senhor, hoje com esta intercessão especial de São João Nepomuceno, este mártir da confissão, que também o Senhor nos ajude a confessar-nos melhor, que possamos também com obras, como fez Nossa Senhora na visitação, pôr então a nossa fé em prática, com a obra da confissão, claro, mas também com as obras de caridade todas, que nos ajudam a aproximar mais do coração de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.